Lucas, capítulo 13, do versículo 6 ao 9, diz assim: E dizia esta parábola: Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo-lhe ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a cave em redor e a esterque. E se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Voltando ao nosso estudo sobre parábolas e histórias, nós temos aqui o que é declaradamente no versículo 6 que nós lemos, uma parábola. E trata-se de uma parábola bastante conhecida, da figueira. Não deve ser confundida com uma outra parábola, em que uma parábola bastante curta, e que Jesus está falando sobre a escatologia, o final dos tempos e sinais do final dos tempos, que nós vamos ver isso, essa parábola, na próxima série que nós vamos fazer, terminando essa sobre histórias e parábolas, nós vamos provavelmente fazer uma série ligada à escatologia, provavelmente. Mas, então tem essa outra parábola, tem também uma história, que não é parábola, foi uma história que realmente aconteceu, quando Jesus amaldiçoou uma figueira, e essa aqui é uma outra, é a parte dessas outras duas que eu mencionei. Mas nessa parábola nós temos 4 personagens, 4 elementos. Eu vou dizer o que eles são e o que eles representam, que fica bastante claro o que eles são, mas só para a gente se posicionar antes de adentrar na parábola para valer. Mas o primeiro personagem é o dono da vinha, é o fazendeiro, é o dono da terra, e ele representa Deus Pai, Deus Jeová, representada pelo dono da vinha. Aí tem o vinhateiro. Esse vinhateiro representa Jesus, Deus Filho. E ele é aquele que toma conta da vinheira e oferece também tomar conta da figueira. Aí nós temos a vinha em si, e talvez não sei se você percebeu isso, mas aqui nós temos uma figueira dentro de uma plantação de uva. Tá? Não era uma vinha, é uma plantação de vides, de uva. E bem no meio tinha uma árvore. Não era de uva, tá? Era um pé de figo, uma figueira. E a vinha, ela representa, dentro do contexto, que nós vamos ver um pouquinho mais sobre o contexto, que é muito importante ver o contexto de qualquer texto, mas especialmente de hoje, mas enfim, a vinha representa a nação de Israel, a nação corporativamente, a nação como um todo. E quanto à figueira, ela representa o indivíduo. Não é a nação judaica, é o judeu. Um judeu, individualmente. Tá? Então nós temos a vinha, que é a nação de Israel, e temos a figueira. E apesar de todo o cuidado que foi dado a essa figueira não deu fruto. Mas a figueira não representa Israel. Ela representa o judeu, individualmente. E apesar dessa essa parábola, ter a sua audiência, o seu alvo principal, o povo judeu e a nação de Israel, lembrando que Jesus aqui em Lucas 13 estava no meio do seu ministério, e ele veio ministrar para os judeus. Você não vai ver Jesus ministrando para os gentios. Isso foi só depois. Isso foi iniciado com Pedro, primeiramente com Cornélio, depois Paulo, que foi aos gentios, mas Jesus não ministrou. Ele teve algumas interações, é verdade, mas de modo geral ele ministrou para o povo judeu. Tá? Mas apesar de o alvo original ser o povo judeu, a aplicação, os princípios se aplicam à igreja também e a nós também. Tá? Que o princípio é o mesmo, ele é aplicável. Só para ter uma ideia de o porquê tinha uma figueira no meio de uma vinha, é mais ou menos um capricho do fazendeiro. Acontece que a uva,
era algo bastante importante, crucial e central para a economia daquela época. Fazia vinagre, fazia vinho, fazia suco de uva, fazia passas, fazia, enfim, uma série de coisas. E era bastante importante. Então você, como fazendeiro, você ia dedicar a sua melhor terra, o seu melhor solo para o plantio da vinha. Então essa figueira que foi plantada ali, ela foi plantada pelo específico motivo, não de dar lucro, porque aquilo não era uma plantação de figo, mas porque o dono da vide, da vinha, da fazenda, ele, ao que tudo indica, gostava de figo, então ele plantou ali num lugar privilegiado, bem no meio da vinha, onde tinha um solo privilegiado, a luz também do sol era um lugar que era privilegiado nesse aspecto, a terra era cuidada. Então ele foi colocado ali como uma espécie de um capricho, porque ele queria figos. E a gente vê que ele fala aqui que um certo homem havia plantado tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, e não achou. Então ele queria fruto. E isso é interessante porque o que Deus quer, nós lemos em João que Jesus falou que ele é a vide, nós somos a videira, e nós devemos dar muito fruto para glorificar o Pai. Então Deus quer que nós demos muito fruto. Igualmente, aqui não é a videira que está em questão, é a figueira, tá? Mas o dono da figueira, que representa Deus, Pai, ele quer fruto, no caso o figo. Então ele plantou lá, e apesar de todo o cuidado e que teve, ela não deu fruto algum. E o motivo maior para que ela tivesse dado fruto. Uma figueira normal não seria plantada num solo tão privilegiado, não seria tão bem cuidada. Então, havia todo motivo para o dono esperar que houvesse frutos. Outra peculiaridade da figueira, eu já mencionei isso recentemente, em outras ocasiões também, é que geralmente uma árvore, ela primeiro dá folha e depois dá o fruto. A figueira é diferente. Primeiro começa a brotar o fruto e depois começa a nascer as folhas. Então, quando a figueira está cheia de folha e frondosa, é indicativo que os frutos já devem estar no ponto. Tá? E não era o caso aqui. Então, havia então mais um motivo para o fazendeiro ficar decepcionado. Ele plantou fazia 3 anos já. Quer dizer, não fala que ele plantou há 3 anos, fala que ele plantou, lembrando que o figo é uma árvore, né? Em 3 anos uma árvore não vai crescer, mas fala que ele vinha há 3 anos. Não quer dizer que ele plantou a árvore há 3 anos. Se você plantar uma árvore, você não vai lá todo ano ver se tem fruto, né? Então ele plantou essa árvore, essa figueira, em um tempo não especificado, mas ela cresceu e deu folhas e ficou bonita ao ponto de, há 3 anos seguidos, o fazendeiro dizer, já está na época, agora já é, já passou o tempo, está na hora de ter fruta, vou ver se este ano tem. E por 3 anos não tinha. Tá? Então, há uma certa confusão sobre o sentido e o significado dessa parábola. Tá? Até agora eu só dei um pano de fundo para a gente ter uma ideia do que está ocorrendo, mas existe muita confusão sobre o sentido dessa parábola. Geralmente, é comum fazer confusão quando a gente não lê o texto direito, o contexto, ou, o que é muito mais comum e perigoso, é quando a gente já vai para um texto com uma ideia já definida, com um sentido já dado. Eu sei o que isso quer dizer. E, na realidade, a gente está ignorando o texto, talvez ignorando o contexto, mas como a gente está com uma ideia pré-concebida, então a gente vai fazer tudo encaixar do jeito que a gente quer. E nunca se deve aproximar um texto bíblico com essa ideia. Nunca, jamais. Desde que o texto diga o que o texto está dizendo. Tá? E o contexto também é muito importante, como nós vamos ver especialmente aqui. Tá? Então, a conclusão errada que muitos fazem está ligada a alguma coisa assim. Se você não tiver frutos, você vai perder sua salvação. Tem gente que iguala a figueira ao crente e que o crente que não tem fruto vai ser cortado.
E Jesus vem e fala, não, espere um pouquinho, vamos ter paciência e vamos fazer, vamos ver. Mas se não der fruto, corta do mesmo jeito. Ou seja, o crente que não produz frutos, ele vai perder a salvação, como se salvação se perdesse. A minha Bíblia fala vida eterna. Se é eterno, então não acaba, é eterno. Mas enfim, a confusão se dá nisso. Tá? Mas vamos ver então exatamente o que está dizendo aqui. Tá? Então, a parábola, ela trata de cortar. Tá? A gente lê aqui que chegou o dono, terceiro ano seguido, nada de fruto, corta, tá ocupando espaço. Está tomando espaço, corta. Aí chega o vinhateiro e fala, calma, não corte não. Deixa que eu vou cuidar dela, vou adubar, vou limpar, vamos podar, vamos dar um jeito aí. E se mesmo assim não der fruto, aí corta. Ou seja, a ênfase da parábola é cortar. Mas o que quer dizer esse cortar exatamente? E quem está cortando? E não apenas, bom, é cortar, eu já sei, é cortar a salvação. É cortar. Calma, vamos ver o que o texto está dizendo aqui. Então, primeiro nós vamos ver o aviso do corte, desse cortar, seguido pelo o corte, especificamente, e depois o motivo, para a gente entender bastante detalhadamente essa parábola. Então vamos lá. O corte foi avisado no versículo 7, a gente lê, corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E depois o vinhateiro fala, se der fruto ficará, se não depois manda cortar. Então, esse corte foi um corte avisado. Tá? A parábola, primeiramente, não se trata, esse é um ponto muito crucial, a parábola não está falando de salvação espiritual. E se não está falando de salvação espiritual, o corte não tem nada a ver com perder a salvação. Mesmo porque, vou repetir, salvação não se perde. Se alguém perdeu, entre aspas, a salvação, aquela pessoa nunca foi salva. A verdade é essa. Tá? Então, assim, a parábola não está tratando de salvação espiritual. Trata de salvação, mas não espiritual. A salvação que essa parábola trata é de salvação pessoal, física e temporal. Ou seja, aqui na terra. Esse corpo, essa vida, esta terra, não tem nada a ver com o eterno, céu, paraíso. Tem nada a ver com isso. Pastor, e como é que a gente sabe? Pelo quê? Contexto. Pelo contexto. Nós lemos a parábola que fica no versículo 6 e 9 do capítulo 13. Vamos ver o que o versículo 1 ao 5 do mesmo capítulo, ou seja, logo antes Jesus estava falando para as mesmas pessoas, na mesma situação, a mesma conversa, o mesmo contexto, o mesmo assunto. Então, o que vem antes vai definir. Então, eu vou ler aqui, peço que acompanhem Lucas 13, versículo 1 ao 5. Nós lemos Lucas 13, do 6 ao 9. Vamos ver os versículos anteriores, que fala assim. E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que se falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes, cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas? Não, vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ou aqueles 18, sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou. Cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não, vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Muito bem, primeira coisa, esse é um versículo, deixa eu só dar um gole. São os versículos usados para aqueles que defendem que o arrependimento, no sentido de deixar todos os pecados, é uma pré-condição para a salvação. Não é. Mas está dizendo aqui, pastor, se não se arrependeres, vão de igual modo perecer. E depois Jesus fala sobre cortar a videira que não dá fruto. Sim, mas exatamente isso. Nem o versículo 1 ao 5 está falando sobre salvação eterna, espiritual, nem o versículo 6 ao 9 está falando sobre salvação eterna espiritual. Desde o versículo 1 até o versículo 9, está falando sobre salvação física,
temporal, nessa vida, nesse corpo, nessa terra. Não tem nada a ver com salvação. Tá? Nada a ver. E como é que a gente sabe disso? Bom, o texto anterior também fala sobre o quê? Destruição e morte. A parábola fala sobre a possível destruição e morte da figueira. Mas os versículos anteriores estão falando sobre destruição e morte. No caso, não são parábolas que Jesus está falando nos versículos anteriores. Ele está se referindo a fatos que ocorreram. Um dos fatos foi que havia uns galileus que foram mortos por Pilatos. A gente lê isso no versículo 1. E depois a gente lê, mais adiante, que houve uma torre que caiu, no versículo 4. Tinham 18 homens que caiu uma torre em cima deles. E os matou. E Jesus fala, você pensa que eles foram mortos por Pilatos? Ou aqueles 18 foram esmagados pela torre porque eram pecadores? Ou seja, aquilo aconteceu porque eles eram pecadores. Eles foram mortos por Pilatos porque eram pecadores. A torre caiu, foi um castigo de Deus porque eram pecadores. Em ambos os casos, Jesus falou o quê? Não. Vocês estão pensando isso, mas não é. Eu vou ler de novo. Alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhe, cuidais vós, ou seja, vocês pensam, cuidais vós que esses galileus, os que Pilatos matou, foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido essas coisas? Você acha que aconteceu isso com eles porque eles foram extra maus do que o resto? Ele falou o quê? Não! Jesus falou, não é isso. Eles não morreram porque eram maus, mais maus do que ninguém. Não, vos digo antes, se não vos arrependeres todos por igual. E mesma coisa sobre a torre. E cuidais que, versículo 4, ou aqueles 18 sobre os quais caiu a torre e os matou, cuidais que foram culpados por todos quantos homens habitam mais culpados. Versículo 5, de novo, não! Vos digo, antes, se não arrependeres. Então Jesus acaba de dizer, aquelas coisas ruins, aquelas mortes, aquela destruição aconteceu, não foi nada a ver por eles terem fruto ou não ter fruto. Ele falou, não, vocês pensam que aconteceu porque eles não tinham frutos bons? Não é isso. Não é isso que está acontecendo, não foi isso. Agora, eu quero que você note, a parábola da figueira fala sobre a morte e destruição da figueira, tá? Mas antes disso, fala sobre a morte e a destruição de vidas humanas, de sangue derramado, corpos esmagados. Me diga uma coisa, essas mortes mencionadas no versículo 1 a 5, são mortes espirituais? Não, não são. Foram galileus que foram mortos, e foram outros de Jerusalém que foram esmagados quando caiu uma torre física, caiu fisicamente em cima da cabeça física desses homens que todos morreram. Sangue foi derramado. Isso é uma morte espiritual? Não. Note, Jesus falou, se não se arrependeres, todos de igual modo perecereis. Qual foi o modo que eles pereceram? Foi espiritual ou foi físico? Foi físico. De igual modo. Que modo? Físico, vão morrer. E da torre. Se não vos arrependeres, de igual modo o quê? Foram esmagados, foram mortos fisicamente. Então veja, a parábola que vem logo depois, e Jesus está contando a parábola para explicar a verdade, do versículo 1 ao 5, aí do versículo 6 ao 9, ele dá a parábola para ser a cereja em cima do bolo, para fechar com uma ilustração perfeita. Então, a parábola da figueira não está falando sobre morte espiritual, salvação, ir para o inferno, não tem nada a ver. É o que o contexto diz. Agora, se quiser ignorar o contexto, fique à vontade. Mas todo texto fora do contexto é um pretexto para heresia e falso ensino. Sem exceção. Então, o contexto está dizendo que a morte e destruição na parábola da figueira não é espiritual, é física. É física, tá? Então, o texto anterior está falando sobre a morte física ordenada por Pilatos e a morte física de um acidente que caiu uma torre na cabeça do povo. Então, fica bem claro o tipo de morte, o tipo de destruição que é física. Se os judeus, e aqui é o que Jesus queria ensinar, se os judeus
como nação, mas mais importantemente como indivíduos, se os judeus não se arrependessem de quê? De rejeitar o Messias. Os judeus estavam, nessa ocasião, e continuaram rejeitando Jesus como sendo o Messias. Apesar dos sinais, apesar das profecias ser realizadas, apesar de tudo, eles estariam e ficaram rejeitando. A palavra arrepender no Novo Testamento é a palavra metanoia. Meta, mudança, noia é entendimento ou mente. Jesus falou, vocês precisam entender. Entender o quê? Que eu sou o Messias, que eu sou o Filho do Homem, que eu sou o Filho de Deus. E se vocês não se arrependerem, o que vai acontecer é que a nação e os indivíduos vão o quê? Morrer fisicamente. Vão morrer espiritualmente também. Não é que vão morrer espiritualmente, vão ficar mortos espiritualmente. Porque a salvação está em Cristo, a salvação está no Messias, e antes de ser salvo, o espírito do homem está morto. É o novo nascimento. É a salvação que cura isso. Então, se vocês não mudarem de ideia de quem eu sou, que eu sou o Messias, que eu sou o Salvador, vocês vão permanecer perdidos, mortos espiritualmente, mas mais do que isso, vocês vão fisicamente morrer. Sim, pastor, mas todo mundo vai morrer. Mas, aguenta aí que você vai ver o que eu estou falando. Essa morte física que Jesus havia avisado a eles, e aqui estava ilustrando, essa morte física, por rejeição de Jesus, o Messias, essa morte física se deu sob o comando do general romano Tito. Os romanos iniciaram uma campanha no ano de 66 contra a rebelião que a nação e os judeus tinham se levantado contra o domínio romano. E, como eu disse, no ano 66 foi iniciada uma campanha e o general Tito foi enviado para acabar com essa revolta, o que culminou com a destruição de Israel 4 anos depois, no ano 70. E foi destruído a cidade de Jerusalém e foi destruído o templo, mais uma vez. Lembrando que o templo foi destruído no ano 586 a.C. pelos babilônios sob o comando de Nabucodonosor. E agora, pela segunda vez, no ano 70 depois de Cristo, o templo foi destruído pelo o general romano Tito. Jesus, em outras ocasiões, lamentou e avisou sobre essa destruição. E é sobre essa destruição que a parábola da figueira está falando. Olha comigo Lucas 19. Então, nós temos o corte avisado. Jesus está avisando que haveria um corte. Que corte? Haveria morte física de indivíduos judeus, fisicamente, sangue derramado, devido à rejeição dele como Messias. Lucas 19, 41. Mesmo livro, dá um pulo para frente. Lucas 19, 41 fala assim. É Jesus, tá? Falando sobre Jesus. E quando ia chegando, vendo a cidade, que cidade? Jerusalém. Jesus está entrando em Jerusalém, tá? E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Jesus, ao chegar perto, ele vendo a cidade, começou a chorar. Versículo seguinte, dizendo, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Olha o versículo seguinte, 43. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão e te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. É disso que Jesus está avisando na parábola da figueira. O texto anterior à parábola da figueira está falando sobre morte física. E está dizendo, não tem nada a ver, porque deu fruto, não deu fruto, era bom, era ruim. Não tem nada a ver com isso. Ele falou, deste mesmo modo, fisicamente, vocês vão ser mortos, sangue vai ser derramado, serão esmagados. É disso que está falando Lucas 19, 41 e 44, que Jesus falou.
Ele falou, vocês não sabem, está encoberto, mas dias virão, vão te cercar, vão fazer trincheiras, vão te estreitar, vão derrubar tudo, vão matar quem está dentro, vão acabar com a cidade, destruir o templo. E foi exatamente isso que aconteceu entre o ano 66, culminando no ano 70. Então, quando alguém vem dizer para você que a parábola da figueira está falando sobre perder salvação se não tem boas obras, você está lidando com o analfabeto bíblico, só isso. Com todo respeito. Mas não tem como você ver o que a Bíblia como um todo. Agora, como eu digo, você pega um texto, levanta ele, isola ele, aí pronto, aí você faz o carnaval que você quiser. Contexto, gente. Não só o contexto imediato, como nós vimos, mas mais adiante, no livro de Lucas, Jesus se refere àquilo, claramente. Não vai ficar pedra sobre pedra. Tá? Então, como eu falei, isso aconteceu através do general romano Tito, quando Israel se rebelou após décadas de domínio, muitas décadas de domínio romano, tá? Mas, essa destruição foi um dos eventos mais marcantes da história de Israel. E foi a partir desse momento que começou o povo judeu sendo espalhado pelo mundo. Ali marcou efetivamente o fim. Os romanos acabaram com a nação de Israel. Não tem mais Jerusalém, não tem mais Israel, mataram quantos judeus puderam, perseguiram, e os judeus todos o quê? Fugiram para onde? Aonde puderam ir. Uns foram para o norte, foram bater na Rússia, na Europa, outros foram para a Europa do Oeste, Espanha, Portugal, enfim, se espalharam pelo mundo inteiro. Anos, séculos mais tarde, alguns vieram bater aqui no Brasil, Estados Unidos, América Central, se espalharam. Por isso que o povo judeu está espalhado pelo mundo. Em 2002, eu estive em Israel, estive em Tel Aviv a serviço, não era pastor ainda, trabalhando, e chegando lá no escritório de Tel Aviv, meus colegas estavam lá, eu só conhecia eles. Alguns haviam me visitado em Londres, outros não, sempre por telefone, mas enfim, cheguei lá, você conversar com o pessoal, é interessante. Um era francês, outro era polonês, tinha um ucraniano, tinha um africano, tinha um francês, vários franceses, ou seja, ninguém era nascido lá, ou vieram. E estão vindo desde 1948. O povo judeu está voltando para Israel. E pela primeira vez na história do mundo, uma nação que foi destruída, uma nação que morreu, que sumiu, ressurgiu das cinzas em 1948, com o renascimento da nação de Israel. Então, isso aqui, o imperador Tito destrói o templo, destrói a cidade, mata quanto mais judeus puder, vamos acabar com essa raça. Quem fugir, fugiu e acabou, não tem mais ação de Israel. Ela foi o quê? Cortada. Voltando para a parábola. Deus Pai falou, eu tenho indivíduos dentro da minha nação, a vinheira. Eu tenho indivíduos, a figueira. Esses versículos, esses indivíduos, se não se arrependerem, vão ser mortos. É interessante que Jesus falou, espera um pouquinho, eu vou cuidar, espera um pouquinho para ver se dá fruto. E se não der fruto, aí a gente corta. Pois é, foi o que houve. Por quanto tempo Jesus ministrou, quanto tempo durou o ministério de Jesus na terra? 3 anos. O vinhateiro falou, aguarde, você está vindo há 3 anos, aguarde um pouquinho mais, eu vou cuidar. Pois é, Jesus, a paciência, entenda isso. Jesus morreu, isso aqui aconteceu no ano 66. Deus ainda esperou. Ele deu o tempo. Mas o que ocorreu foi justamente isso. A nação como um todo não reconheceu e muitos foram massacrados fisicamente. Se não tinham um Messias como Salvador, já estavam perdidos e foram para o inferno, infelizmente. Mas eles morreram fisicamente. Foram destruídos fisicamente. É o que está falando esta
parábolas. Aqui foi um dos relatos, eventos mais marcantes da história da nação de Israel, e foi o que Jesus lamentou a respeito. Se você quiser saber mais sobre o sítio e o saque, tá? A cidade foi saqueada, mais uma vez, como foi no tempo de Nabucodonosor, o historiador romano Flávio Joséfos, que aliás era judeu, mas ele era um escravo, e ele trabalhava como um historiador. Naquela época, o escravo não era só alguém que fazia trabalho braçal. Tinham escravos que eram arquitetos, engenheiros, historiadores, professores, enfim. O fato é que eles não tinham liberdade, eles eram propriedade de alguém, mas eles eram altamente educados e habilidosos, e enfim. Tá? Mas se você quiser mais informação, Flávio José, você pode conseguir livros, baixar livros na internet, enfim, se quiser mais detalhes sobre isso. Muito bem, então nós vimos então que foi um corte avisado, foi um corte realizado, o que se refere à parábola, e vamos ver aqui qual foi o motivo desse corte. Tá? Versículo 44, que nós lemos agora há pouco, o último versículo, é Jesus falando, e para o 43, porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todos os lados, 44, e te derrubarão a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem. E de fato, diz Joséfos que tinha muita gente que foi crucificado, lembrando, a crucificação não é coisa de romano, gente, é um modo de execução romano. Tá? Então, Tito sabe muito bem sobre crucificação. Tá? A gente pensa às vezes que crucificação é algo cristão. Não é cristão, é romano. É um modo de execução pagão. Tá? Enfim, que as ruas eram linhadas. A cada tantos metros tinha uma cruz, durante quilômetros e quilômetros e quilômetros de pessoas que foram crucificadas. Muitos foram crucificadas nas muralhas. Até hoje tem parte do muro das ruínas de Jerusalém, só ruína. Tá? Não tem um muro, a ruína, mas sobre isso crucificaram, penduraram centenas e milhares de corpos. Foi uma chacina, foi um genocídio que houve. Tá? Por isso que Jesus falou aqui no versículo 44, e te derrubarão a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra. Agora, olha o finalzinho do versículo 44. Por quê? Devido a, esse é o motivo. Qual o motivo? Qual o motivo? Não conheceste o tempo da tua visitação. Não conheceste o tempo da sua visitação. Deixa eu traduzir. Ele falou o seguinte, vocês não reconheceram quem eu sou. Quando o Messias, o esperado Messias, o prometido Messias, quando o Messias visitou vocês, vocês não conheceram. Passou batido. É o que ele se refere na parábola da figueira. É que ele fala, ao comparar a morte daqueles que Pilatos matou e a torre de Siloé caiu, ele está dizendo, aquilo aconteceu porque vocês não reconheceram a visitação, o tempo da sua visitação. Veio João o Batista preparando o caminho para mim, vocês foram avisados. Vocês foram avisados, eu seria nascido em tal lugar, de tal forma, faria isso, esses milagres, esses sinais desta tribo. Ele preencheu as múltiplas profecias, mas vocês não conheceram o tempo da visitação. Vocês perderam o bonde. Quando Estevão foi apedrejado no livro de Atos, ali foi um momento crucial. Você lê lá em Atos que Estevão estava morrendo, sendo apedrejado, ele olhou para o céu e falou, eu vejo o Filho do Homem em pé, ao lado do trono. Por que ele estava em pé? Ele estaria pronto para voltar como Messias, como rei. O que fizeram com o primeiro Marte? Apedrejaram Estevão, porque Estevão falou a verdade, porque Estevão falou, Cristo é o Messias. E Jesus, eu vejo Jesus em pé. Não está sentado, ele está em pé. Tem o trono indicando que ele estava sentado. Eu vejo Jesus ao trono em pé. Por quê? Ele ia voltar. Mas depois daquilo foi, ok, parou. Agora eu vou sentar de novo.
O povo perdeu o tempo da sua visitação. Jesus fala a Jerusalém, simbolicamente, adereçando toda a nação de Israel. Não é só Jerusalém que era o problema, era a nação como um todo que era o problema. E ainda é hoje. Até hoje Israel está esperando o Messias. O Messias já veio mais de 2000 anos atrás. Estou esperando até hoje. Sabe qual vai ser o Messias que a nação iludida de Israel vai aceitar? Quer que eu diga? O anticristo. O anticristo vai vir e vai dizer, aqui é o Messias. E muitos o seguirão. Mas isso é outra conversa para outro estudo. Mas o judeu perderam o bonde, não reconheceram. Isso é o que está falando a parábola da figueira. Não tem nada a ver com perder salvação, nada a ver com ter obra, senão a gente vai cortar. Não tem nada. É como eu falei no começo. Quando a gente tem uma preconcepção de uma ideia e lê um texto já sabendo o que o texto está dizendo e ignora o contexto imediato e geral, acabou. Você nunca vai aprender nada da Bíblia. Por isso que é importante a gente aprender a ler a Bíblia. E não simplesmente pegar um versículo, às vezes uma palavra de um versículo e fazer um carnaval com aquilo. É tolice. Tá? E é muito perigoso, é claro. Tá? Deixa eu ler para você aqui. Mateus 27. Que fala assim, Mateus 27, 23. Isso aqui é sobre a rejeição de Jesus como Messias. Mateus 27 é no meio do julgamento de Cristo, versículo 23. O presidente, porém, disse, mas que mal fez ele? Lembra que Jesus foi julgado? E o presidente, no caso Pilatos aqui, eu não vejo nada de errado. O presidente, porém, disse, mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo, seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitara, antes que o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo, estou inocente do sangue deste justo. Considerai isso. E respondendo todo o povo disse, o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Foi exatamente isso que aconteceu. Até hoje está acontecendo. Olha comigo em Atos capítulo 7. Aqui vou ler o relato sobre Estevão, para você entender o contexto. Eu falei assim por cima, deixa eu ler aqui para você o relato. Atos 7, 51. Isso aqui já é Estevão já falando. Lembrando que ele foi levado para fora, eles estavam praticamente com pedra na mão, e ele está fazendo sua defesa, entre aspas. Ele diz assim, homens de dura serviço. Veja só, o cara está lá, todo mundo com pedra para atacar nele, e ele fala, homens de dura serviço. Ele não está medindo palavras. E incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo. Quem que mataram? João Batista. E outros profetas também. Do qual vós agora fostes traidores e homicidas. O cabra era macho. Um monte de gente com pedra para atacar nele, vocês são todos traidores, uns homicidas, uns teimosos. Medo de morrer? Nem um pingo. Por quê? Ele estava operando sobre o poder do Espírito Santo de Deus. Continua. O 53. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos, e não a guardastes. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações, e rangiam os dentes contra ele.
Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade o apedrejaram, e as testemunhas depuseram suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Está entendendo a rejeição? Isso eram aquelas figueiras que se recusaram a dar fruto, apesar de Jesus ter feito tudo que ele fez, cumprir cada profecia, os sinais, tudo. Se enfureceram, rangeram os dentes, tamparam os ouvidos, partiram para cima, sangue, mata, não queremos saber desse Jesus. Pois é. Resultado, anos mais tarde, foram fisicamente massacrados pelos romanos. Não só eles aqui, quanto outros também. E outra coisa, isso aconteceu, Tito fez aquilo no ano 66. Tá? A morte de Cristo aconteceu mais ou menos no ano 33. Então isso ocorreu 33 anos após a morte de Cristo. Então, os mais idosos ali talvez não estavam vivos na época da campanha romana. Mas a ideia é essa. Então, a parábola trata de cortar a figueira que não deu fruto, apesar de todo o cuidado, investimento e paciência. E o povo judeu foi de fato cortado. O agente de Deus para o mundo hoje não é o povo judeu. Quem está levando o evangelho para o mundo hoje é quem? É os crentes. O povo judeu nem conhece o evangelho, porque não reconhece Jesus. Então eles não estão levando o evangelho. Eles não estão levando salvação ao mundo. Quem está levando, quem deve estar levando, somos nós. Mas no arrebatamento, quem vai ser tirado da terra? Todos os crentes. Então no dia depois do arrebatamento, quem vai estar evangelizando o mundo? Só não vai ser os crentes, que a gente foi tudo levado daqui. Sabe quem vai evangelizar o mundo? Os judeus. Aí vai voltar, Deus vai voltar a trabalhar com o povo judeu, depois que tirou os crentes que formou a sua igreja nos ares. E em Apocalipse fala sobre os 144 mil testemunhas que vão evangelizar o mundo. São 144 o quê? Judeus, homens, virgens, 12 mil de cada uma das 12 tribos. Então, quem vai evangelizar o mundo? Os judeus. Mais uma vez, Deus vai voltar. Mas hoje, já há 2023 anos, não é o povo judeu que está levando salvação ao mundo. Somos nós, os crentes. Essa é a nossa responsabilidade, de sair para pregar o evangelho a toda criatura. O povo de Israel foi o quê? Foi cortado. Quando o último corte final foi aqui em Estevão, que nós lemos. Depois dali, o evangelho é levado para os gentios. Começando por Cornélio e assim por diante. Aí já é outra conversa, não vamos adentrar lá. Tá? Mas, o que isso diz para nós? Povo judeu, campanha romana, cidade destruída, morreu, caiu torre em cima, ok, tudo bem. Tá. E que isso tem a ver comigo, pastor? O princípio para o crente é o seguinte. A vinha, que representa a nação de Israel, podemos dizer que representa a igreja. E a figueira representa os indivíduos daquela igreja. E quando nós não damos os frutos, apesar do investimento, paciência, Deus vai lá e corta. Mas não no sentido de morrer, pode ser, mas no sentido de ser removido da igreja. Quem remove não é o pastor. Quem remove não é a igreja. Quem remove é Jesus. Essa igreja vai completar esse ano 18 anos, em outubro. Alguém que está aqui
Quem está aqui mais tempo? Deixa eu ver, a irmã Dinete está aqui quanto tempo? 2007, ou seja, uns pouco depois. Bom, eu estou aqui desde o começo, tá? Mas eu quero que alguém me diga se você já ouviu falar de alguém que foi expulso dessa igreja. Sabe por que não se expulsa da igreja? Porque não sou eu nem ninguém aqui que traz para a igreja. Quem traz para a igreja é Cristo. Jesus falou, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Quem traz é Cristo. Sabe quem leva? É Cristo. Aqui, ó. Ninguém veio aqui porque eu ameacei, paguei, certamente não. Coagi, pressionei, não. A pessoa vem de boa vontade. A pessoa pensa que veio de boa vontade. Na realidade foi Deus que as trouxe aqui. E colocou na vinheira dele. Mas, se não der fruto, chega uma hora que... Sabe o que acontece? Eu vou sair dessa igreja. Na realidade, Deus está lhe tirando daqui. Você pensa que você está saindo, você está sendo retirado. E não por mim. Eu não sei quantas pessoas já saíram dessa igreja. Nenhuma, nunca foi expulsa. Todas saíram, não porque eu tirei, mas eu acredito que foram tiradas. Por quê? Parábola da figueira. A pessoa não está dando fruto, não está crescendo, muitas vezes está causando problemas. Existe, é claro, o atrito normal. Tá? Tem pessoas que se mudam, vão para outro lugar. Tá? Recentemente tivemos a Camila. Tá? Ela veio para cá, se mudou para São Paulo, continuou os estudos dela lá, inclusive casou lá. Tá? Deus tirou. Não, ela faz parte. Outras pessoas que já nos agraciaram, morreram, foram para o céu. Então existe um atrito normal, pessoas vêm, pessoas vão, tudo bem. Mas eu estou falando de pessoas que são retiradas, que saem. E a pessoa pensa, eu vou escolher sair. Não, meu querido. Você foi retirado. E não por mim ou ninguém nessa igreja, você foi retirado. Você foi cortado, como Israel foi cortada. Israel não é mais agente de Deus sobre a terra. Por quê? Porque ela foi cortada. O que acontece é isso. Você é cortado. Tem uma coisa, salvação é a igreja que salva? Não. Então, se você é cortado da igreja e Deus tira você da igreja, se você era salvo, você vai perder a salvação? Claro que não. Você simplesmente é um desigrejado. Não vai ser o servo que deve ser, não vai ser abençoado como poderia ser, não vai ter o galardão que deveria ter. Por quê? Porque você não é mais um agente de Deus. É salvo, mas não é um agente de Deus, porque foi cortado. Por quê? Porque não deu fruto. Eu estou esperando. A terra é a melhor terra, é o melhor lugar para o sol, para a chuva, está tudo perfeito. Essa figueira era para estar dando fruto. Por que não está dando fruto? Corta. Não, calma aí. Tem um pouquinho mais de paciência. Vamos por um pouquinho. E mesmo esperando não tem solução, a pessoa é podada, não da salvação, é podada da igreja, é retirada da igreja, não é mais um agente de Deus. Quando se consertar, Deus pode trazer de volta. E já tivemos casos assim, pessoas que saíram, voltaram, saíram de novo. Foi você, pastor? Não. Então, esse princípio se aplica a nós. Vamos dar fruto. O dono da vinha nos dá o melhor solo, o melhor tudo. Vamos dar fruto. E Deus é paciente. E uns, como nós vimos semana passada, na parábola do semeador, a semente cai no solo bom, uns dão fruto, um a 100, um a 30, um a 60 e um a 100. Nem todo mundo vai dar o mesmo tipo, quantidade de fruto, na mesma velocidade. Uns vão demorar mais, outros vão dar menos, vão dar mais, mas que dê fruto. Aquela figueira não estava dando nenhum fruto. Nada, zero. Então, se você não está dando fruto, você não vai perder a sua salvação. Mas você pode ser podado, retirado, saído da igreja.